falar só da gente estar junto aqui já é uma coisa muito legal, né? Então, vamos começar com Rubão, não podia deixar de ser. Nosso irmão querido vai cantar para a gente aí. Na realidade, bom, primeiro dizer da nossa alegria de participar, né, dessa semana já tão esperada por todos nós, é um momento especial para a nossa igreja. Essa música é uma música que foi a música de missões, né, que está rolando o vídeo, a gente já disponibilizou aí, foi a encomenda da Marcinha, né? Eu mandei uma música para a Marcinha, ela falou: cara, que música legal, você não quer fazer uma música para missões, não? Como se fosse assim, fácil, né, Marcinha? Para tu é. Não é nada. Mas foi legal o desafio, né? Isso motivou a gente também. Contei com a colaboração aí do Léo, do Pato e do Enos tocando e também de muitos irmãos da igreja que se envolveram aí, dando a contribuição. Sumiu, Rubão. Sumiu. Bom, você está mutado. Opa! Então, mas então a gente vai ouvir esse vídeo aí, o Carlinhos vai passar, e espero que todos ainda não ouviram, ouçam e gostem, mas realmente é feito com carinho para os nossos missionários, que tanto nos empolgam, que tanto mexe com o nosso sentimento pela disposição em servir a Deus, né? Então, é emocionante e é gratificante. Então, por favor, Carlinhos, vamos assistir o vídeo. Como são felizes aqueles que anunciam Cristo, aqueles que ouvem o chamado e dizem: eis-me aqui, Senhor. Como são formosos os pés dos nossos missionários que vão pregando a palavra, anunciando salvação. O chamado é para todo aquele que crer. Quem pode dizer: Jesus Cristo se mudou o meu viver? Alguns vão ao campo, aonde Deus mandar, eles vão. E a igreja que ficou contribui e cobre os irmãos em oração. Lá no Camboja tem Samuel e Maísa, na França tem Edinho e Paula, mas não esqueço o Senegal. Lá tem Papis e Bené, Igor, Vic e Ney em Brasília, Tim e Agnes lançando a semente ao povo de Guiné-Bissau. E lá no USA tem Pastor Silvio e Tia Vera. Na Escócia tem o Franz e a Mara, o Demba e a Carol estudam na MIT. O Mark e a Neide na Holanda, Ivan e Ed vão pra Colômbia. André e Marcele dançando e pregando aos índios na Amazônia. Lá no Camboja tem Samuel e Maísa, na França tem Edinho e Paula, mas não esqueço o Senegal. Lá tem Papis e Bené, o Igor, a Vic, Ney em Brasília, Tim e Agnes lançando a semente ao povo de Guiné-Bissau. Lá no USA tem Pastor Silvio e Tia Vera. Na Escócia tem o Franz e a Mara, o Demba e a Carol estudam na MIT. O Mark e a Neide na Holanda, Ivan e Et vão pra Colômbia.
André e Marcele dançando e pregando aos índios na Amazônia. Missões em tempo de pandemia. Como são formosos os pés daqueles que anunciam Cristo. Que Deus abençoe os nossos missionários e seus filhos. Que Deus abençoe a IPLE. Como é bonito servir ao Senhor. Aleluia. Você aí, Marcinho? Desculpa, tava mutado aqui o meu. Queridos, todos esses dias nós vamos ter a oportunidade de ouvir um vídeo missionário. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho da família Melo. A família Melo, que é o Edinho e a Paula, eles estão há 9 anos no sul da França, né? Estão com vínculos com a PEC, trabalhando muito na igreja local e outras coisas mais, né? Que eles não param. Não sei se vocês lembram das suas filhas, a Melissa, a Sabrina. A Melissa deve estar entre 19 e 18 anos, deve estar começando a entrar na faculdade, fez vários testes para medicina, mas não conseguiu. Então, ela está se direcionando agora para enfermagem ou obstetrícia. E a Sabrina está com 16, querendo um trabalho, mas está difícil lá na França de conseguir nessa idade, né? Mas as duas estão cursando. Hoje, no vídeo, vocês vão ver que o Edinho já começou a ficar branco a barba, que nem a do Rubão, né? E hoje a França passa uma situação sanitária melhor que a do Brasil, né? Devido à pandemia, ele já tem um bom número de vacinados e os cultos já estão presenciais, com algumas restrições, né? E esse vídeo eles gravaram a semana passada num acampamento que eles estão trabalhando, né? E no final da reunião até nós vamos orar por alguns motivos que eles pedem nesse vídeo. Então agora nós vamos ter a oportunidade de ouvi-los lá da França, tá bom? Queridos, Oi, gente. Paz do Senhor. paz do Senhor. Aqui é o Edinho e a Paula, missionários no sul da França. Queremos estar mandando esse vídeo para vocês e algumas fotos, outros vídeos também, para falar que nós estamos aqui trabalhando na igreja local, apoiando a igreja local na França. E vai fazer agora em setembro, vai fazer 9 anos que nós estamos servindo aqui, e que vocês têm orado, têm participado conosco. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Nós temos trabalhado tanto na igreja local, mas também no trabalho de evangelização de crianças, né, e apoio às igrejas em gerais nessa área também. E atualmente nós estamos... A gente está aqui num acampamento, numa cidade chamada Plan-d'Ops, La Sainte-Baume. É um lugar que é reservado já há 40 anos para acampamento, para edificação e evangelização de criança, adolescente e jovem. Então, todos os anos, no verão, quase 1000 crianças e adolescentes passam por esse acampamento. Então, a gente vem ajudar, cada missionário vem trabalhar 15 dias. Então, a gente já está aqui desde sábado e a gente está evangelizando e ensinando a Bíblia para um monte de criança e adolescente. Nós estamos com um grupo de adolescentes, meninos, e a gente ensina a palavra de Deus de manhã. E depois de tarde e à noite tem um período de jogos, de brincadeiras, de repouso. E antes de dormir a gente também tem um período de oração com eles dentro das cabanas. A gente vai mandar alguns videozinhos aí para vocês verem um pouquinho do que é feito aqui, com a ajuda de vários outros missionários. E graças a Deus é uma estrutura grande, então a gente pode
receber esse número de crianças e cada um tem uma função muito específica, então dá super certo e não sem problemas, claro, mas a gente ama fazer isso porque depois do momento bíblico de manhã, essas crianças podem vir e conversar com nós individualmente. Então a gente tem criança que tem um fundo, uma história familiar muito difícil, crianças que cresceram sem pais, que estão em orfanatos. Nós temos crianças que vivem momentos de revolta por rejeição, por abuso. Então, é um momento em que a gente pode realmente parar, orar e conversar com eles. Mas tá E é uma cortando a coisa que, energia dela, geralmente, mãe. quando você só vê durante um dia ou um culto, não acontece tão frequentemente. Então, os Pergunta pra ela por que acampamentos são cortou. uma grande oportunidade no verão aqui para a gente poder evangelizar. Então, a gente pede para vocês estarem orando por eles. Lembrando que nós estamos aqui, vamos ficar 15 dias e nós estamos em torno de 150 nessa época que nós estamos aqui. A gente trabalha muito, pouco descanso, sai muito com eles. Precisamos que o Senhor renove as nossas forças mesmo, nos dê sabedoria para poder falar de Jesus, principalmente dar o bom testemunho para eles, né? As crianças chegaram, estamos com 120. Toda a equipe de animação, espalhados pelo acampamento todo. A aventura está começando. Alguns estão jogando futebol. Foi a entrada. Aqui se chama a pastoral, que se chama. E aqui, ó, centro de férias. É aqui que a gente trabalha. Tocou o sino para a chamada para a hora do lanche. Todos chegaram e agora vão começar as atividades. Ali é o Edinho, vestido de doido, para chamar a atenção das crianças. Vale tudo, viu? É isso que nós estamos fazendo, queremos agradecer o apoio da igreja, né, que está conosco, sempre aí orando, intercedendo, contribuindo. Obrigado pelos irmãos, pelas irmãs. Que Deus abençoe vocês. Queria só falar pedir um pedido de oração, porque é verdade que quando a gente está no meio dos jogos, das brincadeiras, dá a impressão de que está tudo muito lúdico, mas existe uma batalha por trás de tudo isso. Inclusive, um dos nossos meninos que não conhece o Senhor Jesus, ele falou ontem para mim que enquanto estávamos falando de Deus e da Bíblia, ele ouviu uma voz que dizia para ele não crer e para sair, para fugir daqui desse acampamento. É um menino de 13 anos, muito revoltado e que não aceita mesmo a palavra de Deus. Que vocês possam orar por ele, a gente vai passar o nomezinho dele aí por escrito, para não deixar no vídeo, e por causa da proteção da imagem e da identidade. E a gente pede, por favor, para vocês orarem por ele, pelo milagre da salvação também na vida de outros. Tem muitos do nosso grupo que não conhecem o Senhor. E essa é a oportunidade, né, que o Senhor nos dá para testemunhar durante o verão. A gente tem muitas outras coisas durante o inverno, durante os feriados, as férias. Mas no verão é isso aí que está rolando. Um beijo para vocês. Muito obrigado pelo apoio. Tchau. Tchau. Até breve, se Au Deus revoir. quiser. E aí, gente, tivemos uns probleminhas aí na projeção, mas deu para a gente acompanhar bem, né? Eles estão lá em pleno acampamento e ficam lá até o final dessa semana. Então, no final, a gente vai ter um tempo para orar por eles. Marcinha, E agora... Marcinha, só uma coisa. Pessoal, fiquem atentos com a questão do microfone desligado, porque quando eu tenho que desligar o microfone, aparece aquelas manchas. Entendeu? Aí o pessoal perde a possibilidade de ver o vídeo, porque eu tenho que abrir para desligar o microfone aberto aí. Então, fiquem atentos em respeito a isso, por favor. Isso. Tá bom, Carlinhos. Obrigada aí os bastidores, você está trabalhando aí tão bem. E a gente vai passar a palavra agora para Neide, Mark, nossos amados irmãos, né, tão queridos, que a gente está tendo o privilégio de tê-los conosco aqui todos esses anos, e agora estão lá na Holanda e vão poder falar um pouco mais das coisas que eles têm vivido e também falar aquilo que Deus tem para falar para o nosso coração essa noite. Então, Neide e Mark, é com vocês, queridos. Boa noite, gente. Boa noite.
Tudo já, com muita saudade de vocês, viu? Mas em julho, se Deus quiser, chego por aí. Tá? Se Deus quiser. Uhul! Olha, estou nervosa hoje, sabia? Ora por mim, para Deus me ajudar. Mas estou muito feliz por a gente poder ter essa semana missionária e também feliz por poder participar. Aqui já é bem tarde, já vai dar 1h, então amanhã vou mandar a Hilda para a escola e voltar para a cama de novo. E eu queria que Marcisa pode fazer uma oração, por favor. Claro, vamos orar. Querido Deus, nosso coração está cheio de gratidão por estarmos reunidos aqui essa noite, mesmo que através de um computador. Mas o Senhor já aquece os nossos corações por vermos os rostos dos nossos irmãos tão amados e saber que estamos juntos aqui, unidos em pensamento, em oração e coração. E quero te pedir que, de uma forma toda especial, o Senhor tome agora a Neide, o Mark, para que aquilo que o Senhor colocou no coração deles possa tocar os nossos corações. E mais do que isso, encontre corações abertos, com terra boa, para receber a semente. Que o Senhor abençoe esses amados irmãos nesse momento e já te louvamos imensamente pela vida deles, pela disponibilidade de estarem mesmo tão longe, tão tarde da noite, dispostos a nos trazer essa devocional. Te louvamos por isso, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, o tema dessa semana missionária tem a ver com a pandemia também, né? Pandemia e missões. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? A gente está vivendo essa crise, né? Essa crise sem precedentes na história do mundo, assim, quando todo mundo, ao mesmo tempo, enfrentando os mesmos problemas, né? Não é um mês depois, 2 meses depois, é ao mesmo tempo, né? Que está acontecendo, e a gente nunca viveu isso antes. E essa situação traz muitas consequências, né? Na economia, na vida social, na saúde comunitária e também na nossa vida cristã, né? Em relação à missão, em relação ao modo como nós testemunhamos Cristo no meio dessa pandemia, né? No meio de toda a situação que a gente está vivendo. E tem um artigo muito interessante do Jason Mandrick, Transmissão Global, Missão Global, o impacto e as implicações da pandemia da Covid-19. O Mark que achou esse artigo. É um e-book, na verdade, né? E é bem grande, tem muitas coisas, muito interessante, mas ele falou de algumas coisas e tem alguns pontos que eu achei bem interessantes. Eu queria iniciar essa minha fala falando um pouco sobre isso com vocês, né? Das implicações, por exemplo, na economia, né? O desemprego do mundo está altíssimo, com muitas empresas enfrentando sérias dificuldades ou falindo, e isso tem implicações em nossas igrejas. Muitos membros de nossas igrejas, por causa disso, enfrentam muitas dificuldades financeiras também. Então, afeta não só o mundo, não só as grandes empresas, mas afeta a comunidade cristã, afeta o trabalho da missão também. E conferências missionárias, né? Todos os anos se reuniam um monte de gente nas igrejas, havia conversas, havia demonstrações de diferentes culturas, e hoje aqui está a gente, atrás de uma tela, né, falando sobre missões, porque nós não podemos nos reunir. Aquele tete-a-tete, aquela feira missionária de comer junto, não dá mais para ser. Né? A gente faz online ou não faz, algumas igrejas nem estão fazendo, né? Por causa da consequência dessa pandemia. E o testemunho cristão também. O mundo está olhando para a igreja. Talvez a gente não perceba, mas o mundo está olhando e avaliando como a gente está se comportando nesse contexto. Somos o que dizemos ser? Correspondemos ao que Cristo espera da sua igreja?
A gente vê aí no Brasil, principalmente, né? Às vezes a gente tenta baixar a cabeça, esconder em algum lugar, porque como é que pode um cristão se mostrar para o mundo da maneira que está fazendo? No Facebook, eu vejo o modo como os cristãos põem coisas totalmente destituídas de misericórdia, de amor, de respeito pelos outros, e, ao mesmo tempo, postam textos bíblicos. Então, assim, quem nós somos realmente está sendo escancarado. Essa pandemia trouxe à tona muita coisa. E não é a primeira vez, né, que a igreja passa por crise, por dificuldades. A igreja primitiva passou dificuldades. A gente vê isso no livro de Atos mais de uma vez, e como eles testemunharam positivamente sobre quem eles eram em relação ao testemunho de Jesus Cristo. Então, essa pandemia tem afetado mesmo também a nossa vida cristã. Por causa desse isolamento, muitas pessoas em nossas igrejas e no campo missionário têm enfrentado tensão e incerteza e têm desenvolvido muitas doenças emocionais decorrentes do estresse. Eu tenho um amigo que ele é missionário, alguns de vocês conhecem, ele é psiquiatra também, ele é bom psiquiatra. A maioria dos pacientes dele é missionário ou pastor. Por causa, e com a pandemia, assim, duplicou. Ele tem muito mais problema, muito mais pessoas para tratar. E os pastores, acho que quadriplicaram a agenda. Eu acho que o André e o Carlinhos podem saber mais sobre isso, como a demanda aumentou na igreja, como as pessoas precisam de mais apoio, de mais ajuda espiritual, porque todo mundo muita gente perdeu o rumo, não sabe como reagir, inclusive dentro das nossas igrejas. Então, o que a gente tem que fazer? Como a igreja ou as igrejas enfrentam esse tipo de situação? Como que a gente vai tratar dessas questões nas nossas igrejas? E tem também outra questão, o envio e o sustento dos missionários. O problema econômico que eu citei primeiro afeta diretamente o treinamento, o envio e o sustento dos missionários. Enviar um missionário hoje para um contexto transcultural é mais complicado do que alguns anos atrás, do que 2 anos atrás, por, no mínimo, 2 razões. Se o campo transcultural é fora do Brasil, e talvez alguns, não, mas no Brasil não é transcultural, entre os indígenas é transcultural. Então, se o campo transcultural é fora do Brasil, o sustento do missionário é baseado no dólar para que o mínimo do seu orçamento seja garantido, já que a nossa moeda flutua, né? Altos e baixos. E como é que a gente mantém isso? Se a economia quando a economia do país está só falindo, só descendo. Muitos países têm restrições de viagens. Muitas pessoas não podem entrar. Por um longo tempo, talvez, muitos dos nossos missionários não vão poder voltar para os seus projetos de campo. Então, isso tem outras implicações, de que o missionário ele tem que as igrejas, organizações missionárias e os próprios missionários têm que pensar que as pessoas locais elas têm que ser treinadas para que o trabalho possa ter continuidade. O missionário precisa entender que ele tem que se conscientizar que ele é substituível. Ele tem que trabalhar efetivamente para ele não ser mais necessário. Ele tem que trabalhar para ser desnecessário no local, para que as pessoas locais possam continuar o trabalho. Então, como igreja, às vezes, e como missionário mesmo, é difícil para a gente enfrentar essas questões, né? Como? Não precisam mais de mim, né? E como é que a igreja está preparada para o missionário gastar o resto da vida dele lá no campo,
mas ele vai ter que voltar porque o trabalho dele acabou. As pessoas locais vão dar continuidade. Tem muita coisa que mudou, né, na questão de missões por causa dessa pandemia. Depois vocês podem ler também esse e-book, que é muito legal e traz muitas coisas que a gente geralmente não costuma pensar muito. E no Brasil, por exemplo, o que pode acontecer é que os missionários não vão poder voltar para as aldeias. A pandemia vai ser uma boa desculpa para que os missionários não possam mais voltar para as aldeias. Isso pode acontecer. Então, o que a gente tem que fazer na prática, como igreja, como organização missionária? A gente está vivendo essa crise. É uma crise que a gente está vendo mais longa do que a gente esperava, mais longa do que a gente imaginou. Muitos de nós pensávamos que no final de junho, né, julho de 2020, a situação já ia estar controlada. Mas a gente vê que não é bem assim, né? Foi bem mais difícil do que todo mundo esperava. E na Bíblia, a crise é sempre um momento de reflexão, de reconsideração. Né? A gente não tem, na crise a gente perde o controle, por isso que é uma crise, né? A gente não tem controle. Nossos planos são importantes, né? Nós planejamos muito, organizamos, mas nossos planos são limitados, porque nós vemos até certa altura, depois a gente não consegue, a gente não sabe mais o que vai acontecer, né? Se a gente pensava antes que tinha o controle de tudo, não, eu programei, isso vai acontecer assim, assim, assim. A gente pode ver hoje que a gente não tem controle de nada, né? Que a gente tem que estar firmado em Deus. Os nossos planos têm que estar firmados nele. Então, como que a gente lida com essa crise? Sem perder a fé, sem perder a esperança e sem se desviar da missão. Porque é um risco também que a gente corre. E eu queria compartilhar hoje, a gente tem um exemplo na Bíblia de uma crise que os discípulos estavam passando. Não era uma crise longa como essa, não foi exatamente uma crise como a que estamos vivendo, mas era uma crise, era um momento de tensão, era um momento em que eles não estavam tendo controle da situação também. E eu queria compartilhar isso hoje com vocês rapidinho, porque meu tempo acho que está quase acabando. O texto que eu vou ler agora está em Mateus, capítulo 14, 22 a 33. Eu vou ler na versão NVT. Capítulo 14, versículo 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. E imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou um vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então, os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Esse episódio que aconteceu com Jesus e os discípulos foi logo depois da multiplicação dos pães. Lembra que os discípulos falaram, Senhor, manda esse povo para casa, né? Está tarde, estão cansados, com fome, Jesus deve de comer. E eles, como assim? Só tem, não dá. Mas Jesus mandou eles
se sentarem na relva e mandou alguém, tinha pão, tinha um pouquinho de peixe, Jesus fez a multiplicação dos pães. Então, logo depois, Jesus saiu e foi orar. Porque aconteceu uma situação meio tensa lá, Jesus saiu e foi orar. E os discípulos, então, não sei se imediatamente, mas eles foram pescar mais tarde, né? À noite, os pescadores gostam de pescar à noite, né? Os deuses saíam muito para pescar à noite. E foram pescar. E, segundo alguns comentaristas, provavelmente era primavera, era tempo bom, era tempo quando tinha as noites claras, de luar. E parece que essa era uma dessas noites. E depois que Jesus orou, né, ele deve ter se levantado, saído e olhou do monte onde ele estava, viu lá os discípulos no meio das águas e o vento forte contra o barco e eles tentando se segurar o barco em cima das águas, mas estava difícil para eles. Foi um momento difícil. E o que Jesus fez quando viu os discípulos lutando contra o vento forte, longe da beira do mar, como diz o texto? O que Jesus fez? Foi até eles. Quando os discípulos viram Jesus, ficaram super assustados. Não perceberam que era Jesus, né? Andando por cima das águas? Não, só pode ser fantasma. Como dizia lá no Engenho, pode ser alma do outro mundo, né? E eu morria de medo também de alma do outro mundo. E agora pronto, eu acho que fosse nordestino, falou, agora pronto. Além do vento forte, ainda tem uma alma do outro mundo que tem que enfrentar, né? Mas Jesus disse assim, não tenham medo, sou eu, gente. Assim, gente, sou eu, olha aí, porque estão com medo. Mas Pedro não acreditou muito, não. Né? Pedro ficou meio cabreiro. Será? Será que é Jesus mesmo? Agora eu vou tirar a prova. Tá bom. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ao seu encontro. Aí Jesus fala para ele, vem. Aí ele vai. E ele andou sobre as águas. Mas, em vez de continuar olhando para Jesus, o que Pedro fez? Olhou para o vento. Aí ficou com medo. Vento forte. Eu ia ficar também. Olhou para o vento e disse, agora eu vou afundar. Ele ficou com medo. Mas Jesus pegou, acho que pegou assim, talvez pela camisa, né? E pela roupa, sei lá o que Pedro estava usando. Por que você duvidou, homem de pouca fé? E quando eles entraram no barco, o vento se acalmou. Eu nunca tinha percebido algumas coisas desse texto. Eu ouvi uma pregação há semanas atrás, depois em casa conversamos algumas coisas, eu e o Mark, e são algumas dessas coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Alguns fatos aqui que nos ajudam, talvez, a pensar nessa crise que a gente está vivendo agora. Jesus viu a luta dos discípulos com o vento e o barco e foi até eles. Provavelmente ele foi ajudar, né? Estavam talvez 2, 3 homens lá sozinhos, ele foi ajudar. Ele não ficou lá de cima para observar o que ia acontecer, ou como que Pedro, como se eles iam dar conta ou não de segurar o barco naquele vento forte. Ele foi até eles, ele quis estar com eles, ele veio para junto. Nós estamos há quase 2 anos nessa situação de crise de coronavírus. Nos assusta, né? Nos põe medo e tende a nos paralisar. Mas Deus vem ao nosso encontro. Não nos deixa só. Embora não consigamos muitas vezes perceber, como os discípulos não perceberam a chegada de Jesus, ele está conosco no meio dessa pandemia. Ele vem ao nosso encontro. Eu gosto muito de lembrar disso quando Deus se apresentou a Moisés, e na versão, acho que atualizada, fala que Deus se inclinou, né, e desceu para libertar o seu povo. Eu costumava, quando era criança, eu pensava assim, Deus lá do céu, se inclinando, assim, olhando para olhar o povo. Né? Deus se inclinou, Deus veio para cuidar do povo. Deus falou, eu desci para libertar do poder dos egípcios. Deus ouviu e viu o clamor do povo e veio.
e mandou Moisés. Então Deus vê e ele se move. E é esse mesmo Deus que está conosco, nos ajuda na missão, mesmo na pandemia. Ele vê e ele age. Outra coisa, a segunda coisa, é depois que entraram no barco, o vento acalmou. Aí eu fiquei pensando, por que Jesus não acalmou logo o vento, quando Pedro estava afundando? Porque ele esperou chegar no barco. Ele não poderia acalmar logo, como ele fez naquela tempestade? Não, ele segurou Pedro no meio do vento forte e foi com ele até o barco. A gente não sabe a distância que eles tiveram que caminhar até o barco, mas eu acho que o vento já não era tão assustador para o Pedro quanto antes, porque Jesus estava do lado dele. Jesus estava segurando ele no meio do vento, e era um vento forte. E nem sempre, às vezes a gente espera que Deus tire os problemas, que Deus resolva a crise. Aí a gente vai ter certeza de que ele está fazendo alguma coisa, né? De que ele está realmente com a gente. Mas nem sempre ele vai fazer assim. Nem sempre Deus vai tirar do nosso caminho as dificuldades, ou momentos difíceis, mas ele vai estar junto com a gente, no meio do vento, no meio da tempestade, no meio da pandemia, no meio das dificuldades financeiras, no meio das crises emocionais, no meio do isolamento. Ele vem para junto. Ele pode não mudar a situação imediatamente, aquilo que está sendo um problema para nós, mas ele fica junto da gente, no meio do problema. Ele fica junto da gente, mesmo no meio do caos. Foi isso que ele fez com Pedro. Ele poderia ter feito a calma e o mar iria acalmar, eles iam caminhar calmamente para o barco. Só que não foi isso que ele fez. Ele foi até chegar no barco, o vento continuou. E Jesus, outra coisa que é interessante, na conversa que a gente teve, eu e o Marco falando sobre isso, é que Jesus poderia simplesmente ter ido embora depois de deixar o Pedro no barco. Tá bom, agora fica aí, eu estou indo. Poderia voltar andando sobre o mar, voltar para a terra, não é? Ou ir para casa e dormir. Não, mas ele entrou no barco com Pedro. E ele ficou com eles no barco. O vento estava calmo já tinham visto que era Jesus, que não era um fantasma. Mas Jesus ficou com eles, mesmo depois que a crise tinha passado, depois do susto. Ele vem no meio da crise, ele está no meio da pandemia, ele fica conosco. Assim como ele foi e ficou com os discípulos. Ele não nos deixa para lidar com as dúvidas, as dificuldades e medos que ainda nos assaltam. Ele fica também para o depois. Ele não vai embora. Então, o que isso tudo tem a ver com a gente? O que a gente pode aprender com tudo isso? Deus continua com o mesmo propósito em sua missão de criar para si um povo redimido pelo sangue de Jesus. Um povo que será chamado pelo seu nome, será sua propriedade exclusiva. Continua contando com a sua igreja para a continuidade dessa missão. É a sua missão, a missão de Deus. Não porque ele precisa de mim ou de você para fazer alguma coisa, mas porque ele deseja que a gente participe dessa missão com ele. A missão de Deus, ela vai de vento em popa, apesar das tempestades, apesar das dificuldades, ela continua. Os seus planos nunca são frustrados. Na nossa igreja, por exemplo, veja, na pandemia, a igreja enviou Samuel e Maísa e a família para o Camboja. Né? Poderia, não, nessa pandemia não vai ser possível. Temos que repensar, mas a missão de Deus continua, e eles foram para o Camboja no meio dessa pandemia, apesar dos medos, né, da doença, da viagem longa, das dificuldades, mas a igreja enviou o Samuel e a Maísa no meio da pandemia. E Deus providenciou todos os meios
para que eles fossem, né? De maneira maravilhosa. Deus cuidou de tudo para que eles fossem. Eles não contraíram o vírus, estão todos bem lá, foram bem recebidos, estão bem, estão felizes. A igreja, todo esse tempo de pandemia, nunca falhou com o nosso sustento, com o sustento dos missionários, mesmo na pandemia. Como igreja, temos alcançado pessoas em lugares inimagináveis, e muito mais gente do que a gente imaginava, no meio da pandemia, apesar da pandemia. Deus tem feito essas coisas também no nosso meio. Falando da Além, por exemplo, nunca produzimos tanto no que diz respeito à tradução do que nessa pandemia. No ano passado, um colega fez, em 2 meses, 70% do que ele tinha planejado para o ano inteiro, por causa da pandemia. Foi possível fazer. A tradução do Novo Testamento Ninã, que é uma língua Yanomami, foi concluída esse ano. Trabalharam nesses 2 anos. E todos os livros foram feitos consultoria e estão todos aprovados para poder fazer a leitura final e dar um processo longo ainda e ser impresso e entregue para o povo, mas está concluída a tradução. No ano passado, traduzimos mais de 13 mil versículos da Bíblia. Acho que nunca foi feito tanto num ano só, no meio da pandemia. Por isso, meus irmãos, a gente está vivendo momentos de dificuldade, mas não precisamos temer. Com ou sem pandemia, nunca podemos perder a visão, a consciência de que somos cooperadores de Deus em sua missão. Por isso somos igreja. A comunidade de pecadores redimidos, que coopera com Deus em sua missão, para que todos os povos, línguas e nações o conheçam e tragam a ele a glória que ele é devida. Com ele, o Deus Emanuel. Diferente de Pedro, nesse episódio, a gente não pode olhar para a pandemia. A gente tem que olhar para Jesus. Claro que temos que olhar para os que estão ao nosso lado também, que precisam do nosso apoio, as nossas orações, que estão sofrendo. Muita gente está sofrendo a perda de familiares, de amigos. Muita gente tem amigos nos hospitais. Eu tenho colegas que estão sofrendo com a família inteira doente de Covid no hospital. A gente está passando por essa situação, mas o nosso olhar tem que estar focado em Jesus, que é o Deus da missão, que é o Deus das nossas vidas, e ele tem o controle de todas as coisas. Ele controla o mar. Imagina uma pandemia, a nossa vida, né? Ele continua sendo esse mesmo Deus que estava com os discípulos no meio da crise, mas que os confortou, que os livrou. É o mesmo Deus que está com a gente. Ele vai nos guiar por toda essa crise, nos dando sabedoria, perseverança e graça, para que a gente não tire os olhos dele, nem da missão que ele nos deu, para que o seu evangelho seja proclamado, para a glória dele, para o nome dele ser exaltado entre todos os povos. É por isso que a gente é igreja, né? É por isso que a gente está aqui. É para isso. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém? Amém, gente. Ceá, eu queria, então, que você podia fazer uma oração, aí depois o Marco tem um comunicado. Amém. Vamos orar. Senhor, a conta da pandemia está aí, como a Nietzsche disse, Senhor. E nós estamos nesse barco, Senhor, nessa tempestade. Estamos muitos com medo, Senhor, muito medo de tudo isso que está acontecendo, mas o Senhor tem nos chamado, ó Deus. Tenho a certeza, Pai, que quanto mais perto nós estivermos do Senhor, mais essa tempestade na nossa mente, no nosso bolso, na nossa saúde vai acalmar.
Tenho certeza que a nossa confiança volta muito rápido à medida que nós estamos atados a Ti, Senhor. E eu quero lhe pedir, Senhor, que missões sejam um alvo nosso, nesse chamado nosso que o Senhor tem para nós, Senhor. Que possamos priorizar aquilo que o Senhor tem destinado no seu reino para as nossas vidas. Que possamos nos envolver, Senhor, pessoalmente, Senhor, com a evangelização. Que possamos nos envolver pessoalmente, Senhor, com sustento missionário, Pai. Quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a Neide e o Mark, Senhor, nesse momento que eles estão passando, Deus, e que eles possam estar sendo puxados por Ti com a mão forte, Senhor, de algum medo, de alguma tempestade que esteja afundando a sua fé, Senhor. Mas eu lhe peço que o Senhor abrace firme e que em tudo que eles passarem, Senhor, o seu nome seja glorificado. Abençoa-nos como igreja, Senhor, eu quero lhe pedir isso, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Você quer falar mais alguma coisa, Neide? Mark? O Mark vai falar. Gente, depois das notícias boas, né? Sempre vem a notícia ruim, fica para mim, né? Pelo menos a notícia não é tão agradável para nós, né? Nosso plano era voltar para o Brasil, primeiramente em abril, depois a gente está pensando em início de agosto, para trabalhar mais 2 anos no Brasil. Mas, através de vários acontecimentos ao longo do tempo, entendemos que Deus está fechando as portas para a gente, para ir para o Brasil. E, no mesmo tempo, Ele está abrindo outras portas para ficar trabalhando na área da tradução da Bíblia, né? Mas para continuar nosso trabalho aqui da Holanda. O mês de agosto, devemos passar no Brasil, né, para finalizar nosso trabalho por aí. Esperamos encontrar com muitos de vocês para nos despedirmos, né? Não vai ser fácil, mas a gente entende, e temos paz e tranquilidade que Deus está orientando, guiando, né? E é isso, né? Nossos planos eram diferentes, como Neide falou, né? Nossos planos sempre são fracos, mas nós temos certeza que esse é o plano de Deus, e os planos de Deus não serão frustrados, né? Agora não é o tempo nem o lugar para falar muito sobre isso, mas a gente já queria deixar esse aviso. É isso. E a gente conta com as orações, claro. Obrigada. Amém, queridos. Tem que passar bastante tempo aqui em agosto com a gente. Queridos, nós aceleramos um pouco toda essa semana missionária, esse roteiro nosso aqui, para que esse momento que nós vamos ter agora de oração seja um momento significativo para nós, que a gente pudesse ter um tempo em que a gente pudesse orar por missões, né? E hoje, se a gente, pegando alguns números aqui, né, cerca de 70 mil pessoas morrem todos os dias no mundo sem conhecer Jesus. O Brasil tem 71 cidades com menos de 1% de presença evangélica. Apenas cerca de 15 mil brasileiros são missionários transculturais, segundo fonte da AMTB. Cerca de 11 mil pessoas cometem suicídio todos os anos no Brasil. E a pandemia está aí, mas os números continuam, né, a crescer. Então, eu gostaria muito que uma pessoa orasse por alguns pedidos que eu vou falar aqui agora. Vão ser 3 pessoas orando. Então, ouça bem aquilo que Deus tocar o seu coração, você fala, eu vou orar por isso.
A primeira pessoa, eu gostaria que orasse para que nós tivéssemos um envolvimento pessoal com missões mais acirrado, né? Por um despertamento missionário no Brasil, para que o Brasil seja realmente um celeiro missionário, né? Com tantas dificuldades hoje que nós temos de mandar missionários com a pandemia, mas que o Brasil possa continuar a fornecer para o reino de Deus esses missionários, por um maior envolvimento das pessoas no sustento missionário, né? Nós vemos aqui, passamos 1 ano e meio com a Maísa aqui, na luta para conseguir o sustento para ir para o Camboja, e quando atinge, o dólar sobe, e quando compra a passagem, aí dão um voucher, mas na hora que vai comprar de novo, esse voucher é incompleto, tem que completar. Então, para que o sustento missionário, pessoas possam se envolver com isso mais e mais. Pela evangelização dos povos indígenas do país, no Brasil, né? Por uma evangelização do Brasil de forma geral, né? Quem pode orar por esses pedidos? A Cláudia? Cláudia vai orar, então, por esses pedidos. Eu gostaria que uma outra pessoa orasse pelo ministério do Edinho e da Paula, lá na França, pelas filhas Melissa e Sabrina, por esse acampamento que está acontecendo hoje, né? E para que os meninos possam se converter, em especial esse menino de 13 anos, né, que tem as iniciais do nome, que ela nem mandou o nome, mandou só a inicial, porque a França tem muito essa questão de cuidado com a identificação das crianças, né? Então ela mandou que a inicial é NC. Então, orar para esse menino que está sendo atormentado por Satanás, para que ele possa se converter nesses últimos dias agora, que são dias de apelo, né, em que eles já tiveram todo o currículo lá. E quero também que essa pessoa ore para que a IPLN consiga sustentar mais missionários, né? Então, pela Paula, por esse acampamento, por esse menino de 13 anos, especial. Fernanda, né? Fernanda vai orar, então. Mais uma pessoa, pelo ministério do Mark, da Neide, da Hilda na Holanda, pelo sustento deles agora na Holanda, que vai ser, o valor financeiro vai ser bem maior do que aqui no Brasil, porque na Holanda os custos são bem maiores. Pela nova atividade do Mark, voltada para o desenvolvimento organizacional, na tradução da Bíblia. Pela saúde da Neide, pelas suas novas atividades na Missão Além, pela distância, né, à distância. Pela nova adaptação deles na Holanda. Gostaria que uma pessoa orasse por isso. E, em especial, pensando nessa questão aqui do Brasil, de tantas pessoas se suicidando, eu gostaria que essa pessoa também orasse pela Jocum, pela MPC, que tem desenvolvido trabalhos nessa área de atender os jovens nas escolas, né? A MPC tem esse programa, como é que chama, Márcia? Escola da Vida, né? E, então, orar também por essas duas agências missionárias hoje. Quem pode fazer essa oração? Eu queria acrescentar no nosso pedido que orasse para que a gente encontre uma casa. Isso. De esquina. De esquina, gente. Ela quer uma casa de esquina, viu? Está pedindo com detalhes para Deus. Vou acrescentar também. Quem que falou foi o... Cláudia, Fernanda e Márcio. Cláudia, Fernanda e... Márcio. Márcio. Amém, Márcio. Então, vamos orar. Alguém quer que repita os pedidos? Amém, então. Então, vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa noite, por essa palavra tão abençoada, tão desafiadora, que faz com que a gente possa pensar que a nossa vida não está sustentada por um barco, mas está sustentada pelo poder que há em Jesus Cristo de nos manter firmes, fortes, animados, cheios de esperança, porque aquilo que o Senhor começou a fazer
para redimir, para restaurar a humanidade contigo, a criação contigo. O Senhor não terminou e esse processo continue. O Senhor é o Senhor da história. Muito obrigada por isso, por sabermos que a gente confia num Deus que é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer vento forte, que qualquer pandemia, que qualquer vírus. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos no Senhor. Quero colocar nesse momento, ó Deus, essa situação que muitos missionários se encontram com seus sustentos, com suas rendas caindo, ó Deus, por conta de toda essa situação. Peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude a sermos missionários que enviam, mas missionários que ficam, oram, contribuem para que a missão do Senhor continue deslanchando. Peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, para que ela continue sendo, ó Deus, uma igreja comprometida com esse seu projeto de redenção. Eu peço que o Senhor abençoe para que cada um de nós se envolva cada vez mais nesse seu projeto de redenção, para que a gente possa entender que uns vão, outros ficam, mas todos somos missionários, todos temos uma parte a contribuir e a fazer para que o teu nome seja difundido, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, eu te peço. Guarda-nos, abençoa o resto dessa nossa semana missionária, fica conosco, desperta o nosso coração, derrama do teu Espírito sobre nós, aviva o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, para que a gente possa ter a nossa vida completamente impactada pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, ainda na tua presença, eu quero te agradecer, Pai, pela essa palavra de hoje, te agradecer pela vida da Neide, Senhor Deus, que o Senhor triplique as bênçãos na vida dela, Senhor Deus. Obrigado pelo ministério, Senhor Deus, que o Senhor nos chamou, a todos nós, Senhor Deus, a falar da tua palavra para as outras pessoas, Senhor Deus. Eu te agradeço muito pela vida da Paula e do Edinho, Senhor Deus. Todas as vezes que alguém fala deles, meu coração sempre aperta, porque eu sei o tanto que é difícil morar na Europa, Senhor Deus. Eu sei o tanto que é difícil, enfim, morar num país que as pessoas não pensam em nada em termos de religião, Senhor Deus. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia na vida do Edinho e da Paula, Senhor Deus, e das meninas, das filhas deles, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue dando força para eles, Senhor Deus, não só espiritual, mas mental, física, Senhor Deus. Te peço que o Senhor renove as forças deles todos os dias de manhã, Senhor. Especialmente agora nesse acampamento que eles estão trabalhando, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor renove as forças deles, Senhor Deus, cada manhã. Te peço também que o Senhor, nós repreendemos qualquer ação do diabo naquele lugar, Senhor Deus, especialmente com esse menino, Pai, que está ouvindo vozes dizendo que ele não tem que te aceitar, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor é mais forte do que isso, e nós sabemos que o Senhor pode agir miraculosamente na vida dele, Senhor Deus. A gente não conhece ele, mas o Senhor sabe quem é essa pessoa, Senhor Deus, e eu te peço que o Senhor fale com esse menino, Senhor Deus, e que o Senhor age na vida dele durante esses dias, nesse acampamento, Senhor. Abençoa a Paula e o Edinho o resto do ano, o resto do mês. Te peço que o Senhor abençoe o ministério deles, Senhor Deus, e que eles possam colher frutos, Senhor Deus, não para se vangloriar, mas para poder glorificar o teu nome, Senhor Deus. Te peço também para os missionários da nossa igreja, te peço que a gente consiga, como igreja, ter a possibilidade de poder sustentar mais missionários, de ter chances de ter pessoas saindo da nossa igreja, assim como mais Samuel fizeram. E eu te agradeço pelo Ministério também de Missões, todas as pessoas envolvidas. Te peço que o Senhor abençoe todo mundo. Obrigada, Senhor, porque mesmo nesse caos o Senhor continua agindo. Tão bom saber dos feitos dos missionários da além, Senhor Deus, e nós sabemos que deve ter muitos outros feitos por aí que o Senhor está agindo. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai.
Obrigado por essa semana de missões que se inicia, pela forma como o Senhor já falou com a gente hoje, por meio da Neide, obrigado pelas palavras. Que o Senhor possa, Pai, abençoar essa nova etapa, continuar abençoando a Neide, o Mark e a Hilda nessa nova etapa do ministério, Senhor. Que privilégio nosso poder ter convivido todo esse tempo com eles aqui. E a gente sabe que o Senhor já tem um plano traçado para o ministério deles desde sempre, ó Pai. Então, a primeira coisa que eu te peço é para que o Senhor continue clareando o caminho que eles devam seguir daqui para frente. O Senhor continue abrindo as portas. A gente ora por essa adaptação nesse novo momento, um novo lugar, que eles encontrem uma casa, ó Pai, que seja uma casa de esquina. O Senhor sabe, a gente pode pedir que seja uma casa onde eles possam ter condições de receber pessoas, que a gente possa, apesar da distância, continuar perto, continuar próximos como igreja. A pandemia mostrou que isso é possível, e que a gente aprenda essa lição e que continue assim. Oro pelo sustento deles, né, Senhor. A gente sabe que tem essa questão do câmbio, que fica cada vez mais complicado, mas o Senhor é o Deus da prata. O Senhor é quem nos sustenta, não é o nosso salário, não são os nossos empregos, não é nem essa a contribuição que a IPNN, que as outras igrejas dão, que sustenta o missionário, o Senhor que sustenta. Então, que a gente seja esse instrumento, Pai, de sustento nas tuas mãos. Eu oro realmente por isso, para que mais pessoas se envolvam com missões, se envolvam com oração, se envolvam com sustento de missionários aqui na IPLN. A gente tem todos os pretextos e as desculpas para continuar ofertando o que a gente vem ofertando, para a gente continuar trabalhando com a quantidade de famílias que a gente tem trabalhado agora. A gente tem todas as desculpas, mas não é isso que a gente quer, Pai. A gente ora para que o Senhor realmente nos dê condições de estar aumentando as ofertas para os missionários, de estar aumentando a quantidade de missionários que a gente possa estar trabalhando no sustento. Isso não é nenhum favor, isso é um privilégio que a gente tem de participar da tua obra. Oro pela saúde na Neide, pelas novas atividades que ela tem que fazer, que ela tem que continuar a desempenhar ali na lei, agora a partir da Holanda, que o Senhor também dê a sabedoria, que ela consiga se adaptar à questão do fuso e as outras coisas que tem que fazer. Oro também pela nova atividade que o Marco vai ter que exercer também daqui para frente, ó Pai. São muitas mudanças em um momento só, mas que o Senhor esteja dirigindo tudo, dando a calma, dando tranquilidade, dando a capacidade para essa família. Oro também, Senhor, pelo ministério, os ministérios que a Jocum e a MPC têm exercido e exercem com os jovens, principalmente nesse momento onde escolas continuam fechadas, onde as praças não estão sendo frequentadas como antes, onde essas missões também têm sofrido com a questão do sustento, porque às vezes parte do que elas tinham como tirar como sustento dependia da presença de eventos, de aluguel de locais, enfim. Que o Senhor também sustente, que o Senhor continue abençoando esse trabalho que é feito com a juventude, que tem livrado tantos jovens de coisas ruins, de suicídio. A gente sabe que só o Senhor pode realmente trazer respostas para a gente, né, para a humanidade nesse momento de pandemia, e principalmente para os jovens. Que o Senhor guarde os nossos jovens, que o Senhor guarde a Jocum e a MPC nesse trabalho. É isso que eu te peço, já agradecido porque o Senhor tem falado conosco e que o Senhor possa continuar falando nessa semana. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, gente, obrigada. E o desafio está aí para todos nós, né? O Marcinho vai estar colocando agora no chat um link que, se você ainda não é contribuinte de missões e você se sente desafiado a isso, você pode entrar nesse link e lá tem um formulário bem simples que você pode preencher e se tornar um participante, né, desse envio missionário
com as suas orações e também com as suas ofertas. Então, o link vai ficar disponível aí no chat, vocês podem acompanhar, e que você ore, coloque diante de Deus isso, para que você também possa ter esse privilégio, como o Marcinho mencionou na oração, de ser um contribuinte de missões. Fazemos tão pouco ainda do que a gente gostaria de fazer, mas Deus tem nos abençoado nisso. Amém, queridos? Então, está aí o link, e passo agora para o Rubão cantar mais uma música para a gente, logo em seguida a gente encerra. Ok, vamos cantar. Como são formosos os pés dos que anunciam salvação. Como são formosos os pés dos que anunciam salvação. Como são formosos os pés dos que anunciam salvação. Como são formosos os pés dos que anunciam salvação. Primeiramente eu dou graças ao meu Deus, mediante Cristo Jesus, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, pois não me envergonho do Evangelho, por isso não me canso de pregar, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. E vai expectorar o pecado lá do peito, para encher do ar da graça do Senhor uma nova criatura de surgir e um coração de adorador. Vai expectorar o pecado lá do peito, para encher do ar da graça do Senhor uma nova criatura de surgir e um coração de adorador. Mas como são formosos os pés dos que anunciam salvação. Diga, Neidinha. Mas como são formosos os pés dos que anunciam salvação. Como são formosos os pés dos que anunciam salvação. E como são formosos os pés dos que anunciam salvação. Primeiramente eu dou graças ao meu Deus, mediante Cristo Jesus, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, pois não me envergonho do Evangelho, por isso não me canso de pregar, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Vai expectorar o pecado lá do peito, para encher do ar da graça do Senhor uma nova criatura de surgir e um coração de adorador. Vai expectorar o pecado lá do peito, para encher do ar da graça do Senhor uma nova criatura de surgir e um coração de adorador. Lara, lara, lare, lara, lara, lare, lara, 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 lê, e um coração de adorador. Amém. Amém, meu povo. André, você encerra com a gente, para a gente com uma oração. Agora sim. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos e inclinarmos nosso coração ao Senhor, estarmos juntos, Deus. Obrigado pela internet, que possibilita a gente se conectar uns com os outros, inclusive com Mark, Neide, lá na Holanda, Deus. Que o Senhor transmita o nosso abraço caloroso para eles.
Que o Senhor acolha, Deus, nosso coração, nosso louvor, nosso desejo, Pai, de ver a missão do Senhor avançar. Derrama, Deus, a tua graça sobre teu povo, ajuda teu povo a viver tudo isso que nós temos refletido nesses dias, ó Pai. E continua a cuidar de nós e aprofundar essa reflexão ao longo dessa semana, guardando a cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome, para a glória de Jesus. Amém. 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 Ai, gente, que saudade. Amém, queridos. Viu? E aí, ó, amanhã tem a Aninha dirigindo louvor, Bené e Papis vão estar dando testemunho muito lindo. E a Zazá, diretamente da Espanha, vai estar com a gente amanhã. Olha que legal. Então, espero todos vocês aqui amanhã para a gente continuar nessa festa, nesse banquete que Deus tem nos dado. Amém, queridos? Amém. 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 Hora do recreio, galera.